Oi pessoal, então, nessa prática 4 a gente vai já incluir a parte de banco de dados. Vamos fazer aqueles salvar a categoria diretamente num banco de dados, vamos criar tabela, né? A gente vai usar o MySQL e aí vai fazer toda a configuração do projeto para que seja feita essa utilização do banco de dados. Então, primeira coisa, eu coloquei aqui 5 passozinhos para eu não me perder também, para que vocês possam se organizar. Então, eu vou adicionar duas novas dependências ao projeto, que é o JPA, o Spring Data JPA. Vou botar o nome completo aqui para vocês se apoiarem melhor. E o driver do MySQL, certo? Em seguida, a gente vai colocar algumas propriedades nesse arquivo muito importante, que é o application.properties, que vai definir qual é o URL, o usuário do banco, algumas coisas de configuração do Hibernate. E em seguida, a gente vai lá para a classe básica, no nosso caso, como a gente vai fazer a manutenção da entidade categoria, né, vai salvar a categoria, então vai ser a classe básica, a categoria, que vai receber as anotações JPA. A gente vai aprender muitas anotações JPA aos poucos, não necessariamente nesse vídeo. Então a gente vai ver, cada vídeo vamos acrescentar novas anotações, porque é um conjunto grande de anotações e é bem importante isso aí. Quarto passo, a parte de, vamos criar uma interface da DAO, né, Data Access Object, para fazer a manutenção. Já vai estar implementada todas as funções de um CRUD, basicamente, e aí vocês vão ver como é facinho. E por último, a gente vai incluir um atributo desse DAO lá na classe controller que a gente já tem, tá? Então, para ser bem fiel a como é que vocês estão no projeto, eu vou importar o projeto que eu compartilhei, aquela última versão de biblioteca 3, né, que foi baseada na prática 3, e aí eu vou fazer o caminho que até eu sugeri para vocês fazerem a atividade de desenvolvimento. Então, botão direito, import, existing project. Então eu vou procurar onde está o meu projeto. Na verdade ele já indicou aqui que é... Cadê? Biblioteca... Não é esse que eu quero. Eu vou selecionar a versão 3. Então temos... Cada prática eu estou gerando uma versão do projeto. Estou guardando, né, para que vocês também... Compartilhar com vocês, para que vocês possam acompanhar também as versões do código. Então eu vou importar a versão da prática 3, que é a continuação, para a gente fazer a parte de banco de dados, que é o propósito desse vídeo. Então, ao importar, ele vai fazer o download das dependências, né? Espero que vocês já estejam conseguindo passar tranquilamente por essa fase aí. Então, espero que ele... Pronto, ele finalizou rapidinho aqui. Então, como eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar as bibliotecas, as dependências relativas ao banco de dados. Então, botão direito, Spring Edit Starters. Então, todas as dependências, né, no Spring Boot, ela vai estar lá como starter, como um facilitador para importar essas bibliotecas. Então, eu vou botar aqui JPA. Então, ele já aparece Spring Data JPA. E eu vou querer também do MySQL, né? Deixa eu pegar aqui MySQL Driver. Então as duas já estão adicionadas, ok. Então ele vai fazer todo o download dessas duas bibliotecas, dessas dependências. E em seguida a gente já vai poder fazer a configuração das nossas propriedades, que é também muito importante. Então aqui em Resources, Application.properties, a princípio não tem nada, né? Então esse arquivo de propriedades é arquivo de configuração, tudo que eu precisar configurar no projeto, que não necessariamente vai estar nas classes, mas são configurações no formato chave-valor, que aí vocês vão ver que é bem tranquilo. Eu vou copiar aqui já algumas configurações que eu deixei prontas para a gente utilizar com banco. Vou colar aqui, vou compartilhar com vocês também esse conjunto de propriedades, tá? E aí, bora analisar o que a gente tem aqui. Eu tenho uma propriedade, então todas as propriedades elas estarão nesse formato. Uma chave, né, que é uma string compondo aí através dessa
identificação de spring.datasource.url, isso identifica qual é a chave do valor que você quer acessar, que você quer modificar, igual, em seguida o valor. Então, o que vocês vão alterar essa parte do valor, né? Então, aqui já está o URL do MySQL para acessar o banco. Então, localhost é porque meu banco, o MySQL, está rodando localmente na minha máquina. Então, se você estivesse acessando um MySQL de outro lugar, de uma outra máquina, em lugar de localhost, a gente ia colocar o IP dessa máquina, certo? 3306 é a porta padrão do MySQL. Em seguida vem o nome do banco. Então, o meu banco, eu criei web3_biblioteca. Então, esse é o name do banco. Na verdade, eu vou criar ainda. Aqui está o username e a senha do meu MySQL. O dialect, porque eu estou usando o MySQL, né? Então, ele tem um dialeto, tem uma gestão de vocabulário própria, né, dos termos do MySQL, que é gerenciado por esse dialect. Em seguida, eu tenho aqui uma propriedade bem importante da gente modificar. Então, essa vocês não precisam modificar nada, mas essa aqui, elas vão ter alguns comportamentos diferentes. Eu tenho 4 valores possíveis, que é o create, create drop, validate e o update. Então, create, isso aqui tudo está relativo à parte de geração, né, DDL, que é a geração do modelo do banco. Então, se você vai querer que todas as vezes que for iniciar o servidor, você vai querer que o banco seja criado, tá aqui. Se você vai querer que haja um drop, depois um create, né? Isso em relação a todas as tabelas do banco. Então, o próprio Hibernate, né, que a gente está tratando aqui de propriedade do Hibernate, o Hibernate gerencia, faz a criação automática das suas tabelas. A gente vai usar esse procedimento. A gente não vai criar, não vai lá no banco fazer nenhum create table. A gente vai fazer as anotações nas classes e vai deixar que o Hibernate crie essas classes, crie essas tabelas. Então, eu vou trabalhar aqui com update, que aí quando não tiver, ele cria, quando já existir, ele não mexe, tá? E se por um acaso vocês quisessem que o Hibernate não fizesse essa criação de tabelas, então seria none, certo? Para ele ficar mudo em relação a essa criação. Eu vou deixar update, que a gente vai trabalhar sempre com o próprio Hibernate criando as minhas tabelas. O que eu vou fazer só lá no banco é dar um create table, quer dizer, um create database, para ele criar o banco. Então, deixa eu ir lá no banco. Eu tenho aqui MySQL, -u, root, -p, né? Loguei no meu MySQL. E aí o que eu vou fazer é criar create database web3_ biblioteca. Pronto. Ponto e vírgula, né? Banco criado, certo? Então eu volto para cá, tenho já 2 passos. Cadê os meus passos aqui? Adicionei as duas dependências, adicionei as propriedades no arquivo application.properties. Agora o próximo passo é, lá na classe básica, adicionar as anotações. E aí eu vou apresentar a vocês o que são essas anotações do JPA e como é que elas vão ser usadas. Classe categoria. Deixa eu aumentar aqui. Então, a classe em si, eu tenho aqui atributos, get, sets, nenhuma coisa especial. O que é que vai configurar, como é que eu vou fazer para que essa classe seja reconhecida como uma classe gerenciada pelo JPA? O JPA é um mecanismo, né, de fazer o acesso ao banco, então fazer a gestão, a persistência. Então é Java Persistência API, é uma API de persistência em Java. Então, o que eu vou fazer é identificar que essa classe ela vai ser gerenciada pelo JPA. Como é que eu faço isso? Eu vou colocar na classe uma anotação chamada entity. Então, quando eu faço, deixa ele carregar aqui, entity javax.persistência. Então, eu estou dizendo que essa classe ela vai ser gerenciada, vai ser uma entidade gerenciada. E eu vou ter que colocar na minha classe como atributo essencial é identificar quem é a chave primária. Qual é o atributo que identifica os objetos dessa classe.
no caso é o código. Então, acima do integer código aqui, eu vou colocar uma anotação ID. Sempre observando aqui, ó, também bem importante, se os seus imports eles estão vindo do Javax Persistence. É a forma mais segura porque eu estou trabalhando com a mais genérica, que é o JPA, e não as anotações próprias de uma determinada implementação como o Hibernate, certo? Então, para agora, somente isso. E aí a gente vai criar o DAO, botão direito, New, Interface. Eu vou criar aqui um DAO e eu vou explicar o que é que esse DAO vai fazer. O que é a classe ou interface DAO? A entidade, né, DAO, ela é responsável por fazer as operações de banco, de persistência. Então, eu vou ter um método para salvar, para alterar, para excluir, para buscar. Então, tudo que eu for fazer com a entidade e categoria, em termos de persistência, vão ter métodos dentro dessa classe para fazer a gestão disso. E aí, o Spring Data JPA, que é a biblioteca que a gente adicionou, já fornece para a gente todos esses métodos implementados. Então, o que eu tenho que fazer é criar uma interface minha, né, no caso, categoria DAO, que estenda de JPA Repository. E aí, quando eu faço isso, aí ele vai dizer, olha, essa sua entidade, esse repositório, esse DAO, ele vai salvar qual entidade? Eu vou dizer aqui que é a categoria. E o segundo parâmetro que ele vai pedir é qual é o tipo da chave primária. A gente definiu lá que o tipo da chave primária, a chave primária é o código e o tipo é integer, certo? Então, esse integer ele vai aparecer aqui e o nome da classe vai ficar aqui. Só isso. Então, a minha interface categoria só vai ter isso. Eu não vou implementar, nesse momento, nada dentro dessa interface. Então, já posso ir para o meu controller para fazer uso dessa interface DAO. Então, a gente tinha uma implementação aqui do controller. Temos, né, uma implementação do controller baseada em array. E aí, o que eu quero fazer agora é definir um novo atributo, que é categoria DAO. Vou chamar ele de categoria DAO também. E aí, essa variável, categoria DAO, ela precisa ser instanciada, né? Então, assim como aqui com lista, eu fiz o new array list, eu preciso instanciar um objeto para essa interface. Porém, o próprio Spring vai fazer isso através de um mecanismo chamado injeção de dependência. Para isso ocorrer, eu vou ter que colocar uma anotação aqui que é chamada auto-write, certo? Então, essa anotação aqui faz, vou botar aqui comentário, né, para vocês lembrarem, a injeção do objeto para essa categoria DAO. Então, vai vir, o Spring vai criar um objeto e vai colocar nessa variável aqui, certo? Então, isso faz parte da tarefa do Spring. E pronto, o que eu preciso fazer agora é, no método que eu tenho, vocês lembram que eu tenho um formulário que eu preencho o código e o nome da categoria e clico em salvar. Quando ele chega no controller, eu vou precisar receber esse objeto categoria e mandar para o DAO salvar isso no banco. Então, o que eu vou fazer é exatamente aqui, dentro desse método cadastrar categoria que recebe um objeto categoria, a gente já tinha aqui, eu vou deixar só para ficar de os dois casos aí, mas o que eu vou fazer agora é chamar o categoria DAO.save. E aí eu vou passar a categoria, certo? Então, essa linha aqui, ela é a linha importantíssima desse vídeo. Eu estou chamando o método save de categoria DAO, passando o objeto categoria. E pronto, certo? Então, com o que a gente fez até agora, a gente já pode testar e ver se está funcionando. Ok? Vamos conferir, vamos startar o servidor, né? Eu vou aqui de novo, startar, e aí eu vou acompanhar o console para ver, vou maximizar aqui para vocês verem o que é que vai acontecer. Então, ao startar, o servidor vai aparecer aqui no console cadê? Ele está usando aqui o Hibernate, startando, ótimo. E aí ele deve aparecer exatamente isso, ó, na máquina de vocês.
Lembra que eu falei que o Hibernate vai criar a tabela ou as tabelas que a gente colocar o @entity. Então a gente colocou @entity na classe categoria. Logo ele vai reconhecer que categoria é uma classe que vai ser persistida e precisa de uma tabela. Então para isso ele fez o create table categoria com o código, com o nome e a chave primária. Então se eu for lá no banco, vou fazer um show tables. Ele está dizendo que não existe banco selecionado. Eu vou selecionar, né, Web3 biblioteca. E agora eu vou repetir o show table. Pronto, a minha tabela categoria está aí. Viram que eu não fiz nenhum create table aqui diretamente no terminal. Foi criada pelo Hibernate. Então a tabela está prontinha. E agora a gente vai fazer a execução da tela lá. Vamos chamar o browser aqui, vou chamar o cadastrar, vou colocar aqui ficção, romance. Ele vai mostrar aqui que fez o insert, aqui no console ele vai estar mostrando tudo e eu vou lá fazer um select asterisco from categoria. E eis que está aqui o código 5 romance. Vamos cadastrar mais uma para vocês tirarem as vossas dúvidas. Código 7, literatura. Salvar. Vou repetir aqui o select. Temos agora os dois, certo? E aí é isso, certo? O que o propósito desse vídeo é exatamente fazer aqueles passos de configuração do projeto para usar banco de dados. A gente fez o mapeamento de uma classe, fizemos a criação do DAO e a utilização já no controller dentro dos formulários, do formulário que a gente já tinha, fez toda a configuração, tranquilo. Então a gente já pode ir para o próximo vídeo para fazer a listagem, beleza? Até mais.